Trago polêmicas. The Office. Vale analisar The Office, a série mais politicamente incorreta feita até agora e com esse viés, né, politicamente incorreto, que trata do ambiente e do clima organizacional. Eis que nós vamos trazer aqui um assunto extremamente polêmico. Por quê? Porque nós vamos falar daquele personagem que é o queridinho, que é aquela pessoa extremamente gentil, amorosa, carismática, que você quer ter por perto, que você quer ter no seu ambiente. Porém, quando você coloca uma lupa, quando você olha com um olhar mais analítico, mais psicanalítico, quando você olha com um olhar mais organizacional, você vê que o Jim Halpert é aquele profissional que você tem que tirar da sua empresa ontem, que você não deve nem contratar. Por quê? E aí eu vou trazer para você esses pormenores das razões por que vale analisar Jim Halpert por um outro viés, por uma outra perspectiva, não do bonachão, não do simpático, do mais bonito do escritório, não daquele romântico que espera longamente a sua amada, né? Não. Você tem que olhar o Jim Halpert por quem ele é efetivamente. E, gente, eu já falei aqui para você aquela frase que eu criei. O que você fala, sussurra. E o que você faz, grita. Exatamente isso que a gente precisa observar quando a gente olha para o Jim. Por quê? Porque o que ele fala sussurra, mas o que ele faz com o ambiente, sobretudo com o Dwight, com o Michael, são coisas que, se você não olhar, se você olhar pelo entretenimento, é divertido, é legal. É um personagem que passa como um mocinho da história. Mas se você olhar efetivamente para o âmbito profissional, para o âmbito até jurídico, eu estou para te dizer, sim, essa é aquela pessoa que, conforme vai sendo promovida, vai criando um ambiente mais tóxico a cada vez que ele passa. Bom, sem mais delongas, Fernanda, você não gosta do Jim? Eu amo quando ele faz essas caras pra câmera, né? Fica assim e assim. Eu amo isso. Como assim você não gosta do Jim? Gente, eu gosto do Jim como entretenimento. Porém, a gente precisa falar sério sobre essa figura que aparece aí, vira e mexe nos corredores das empresas, nas chefias das empresas, e é aquela pessoa bonachona que vai sendo promovida a princípio olhando-se pela tal da meritocracia. Mas quando você olha sem esse viés apaixonante, apaixonado pelo Rodin, pelo personagem, pela figura que ele criou, quando você olha pela questão prática, objetiva, concreta, você vê que não. Você vê que, ao contrário, ele afasta, ele repele a união da equipe, ele afasta, ele repele o bom trabalho e a competência, as regras básicas de convivência em sociedade, sobretudo de convivência no ambiente de trabalho. Bom, vamos lá. The Office. Gente, eu já assisti tanto The Office. Toda vez que eu quero desligar o cérebro e relaxar, eu assisto The Office, tá? Então não vá achando que eu não gosto dessa série, porque sim, eu gosto. Bom, quando a gente pensa no Jim, a gente tem que olhar sobre essa questão, e eu estou trazendo aqui o funcionário tóxico, né, que é querido por todos, porque você certamente já trabalhou com uma pessoa dessa. Ela é carismática, ela é simpática, as pessoas gostam de estar, ela é quase magnética, né? As pessoas gostam de estar perto dela. Ela é aquela pessoa que parece que tudo é fácil, tudo é simples, tudo é leve para ela, leva a vida assim de boa. E você vai observando essa pessoa no dia a dia, parece que está trabalhando, parece. Mas quando você observa os números que são apresentados, o Stanley tem mais vendas do que o Jim. E olha que o Stanley está o dia inteiro jogando as palavras cruzadas nele ali.
O Dwight é o maior vendedor da Dunder Mifflin e ele nunca recebe aqueles benefícios. O Dwight tem umas questões que a gente precisa conversar, mas algo que é importante quando você pensa num colaborador é que ele compra a empresa, ele compra a liderança, ele compra aquilo que é feito, a cultura organizacional da empresa, ele compra. Então ele tem aquelas ideias malucas, ele tem aquela criação que ele teve, né? E de vira e mexe ele fala sobre aquilo. Mas o Dwight é aquela pessoa que você sabe quem é. É aquela pessoa que você sabe o que esperar dele. É aquela pessoa que, se você falar, olha, vamos fazer isso, entre aqui no fogo para salvar a empresa, ele entra no fogo. Fernanda, então a gente tem que entrar no fogo para salvar a empresa? Bom, a gente pode questionar uma hora dessas, falar sobre capitalismo, sobre meritocracia, o que é empresa, o que não é, enfim. Mas aqui, agora, nesse recorte, nós estamos falando sobre ambiente organizacional, sobre o clima organizacional. Quando a gente pensa no Dwight, a gente fala, fazendo esse paralelo, eu vou fazer depois um episódio só sobre o Dwight, mas se você quiser mesmo que eu faça, me fale aqui, tá bom? Se não, a gente vai seguindo. É, quando a gente pensa em clima organizacional, esse bonachão, essa figura bonachona, essa figura leve, serelepe, que está sempre brincando, ai, coitado, né? Ele está sempre brincando. Ah, mas foi só uma brincadeirinha. Pois é. Se você pegar os primeiros episódios, você vai ver que ele fala para a câmera, porque é um documentário, né? O The Office é isso, é um documentário feito dentro de uma empresa. Essa é a premissa, tá? Então, quando você pega as primeiras cenas do Jim, ele tá ali falando sobre o que ele tá fazendo ali. Ai, gente, eu venho aqui só para ganhar meu salário e vou embora. Ou seja, ele não trabalha efetivamente. E eu não estou falando de se matar, tá? Que nem eu dei o exemplo de entrar no fogo pela empresa. Não, esse exemplo é muito drástico, né? Mas é o perfil do Dwight, por exemplo, que é uma pessoa que, se você falar, ó, tá pegando fogo, entre lá, ele vai e resolve. Ele é aquela pessoa que resolve. O Jim é aquela pessoa que vai falar para você: eu vou resolver, eu vou pensar, eu vou imaginar, mas não vai fazer nada. Ao contrário, ele vai criar uma expectativa em você como líder, como gestor, e no final das contas não vai te entregar nada. Sem falar nas questões éticas. Porque quando o Jim decide. Então, voltando para o início. No início, ele é perguntado, né, sobre o que ele faz lá, qual é o trabalho dele, e ele fala: Nossa, eu estou entediado só de falar desse meu trabalho, só de pensar no meu trabalho, eu fico entediado. Ou seja, ele trabalha só e apenas pelo salário. Ele não vai em prol, em busca de uma gestão de carreira. Ele não busca melhorar por si próprio, ele não busca enxergar que a carreira dele está nas mãos dele. Parênteses, disclaimer. O mercado de trabalho é competitivo, é difícil, é acirrado. A gente sabe que a meritocracia é uma criação, porém, a gente não pode esquecer que você escolhe continuar nesse trabalho onde você está. Então, as orientações que eu passo enquanto gestora ou até terapeuta, quando eu vou falar para a pessoa, orienta-se pelo seu financeiro. Guarde, faça uma reserva quando você vai fazer a transição de carreira. Faça uma reserva financeira para você poder suprir essa deficiência quando você sair dessa empresa. Mas ficar ali minando a sua saúde emocional, a sua saúde mental, porque você acha que não vai conseguir emprego fora, porque você acha que é o único emprego que tem na sociedade, isso é ruim, isso é caótico para você. Não faça isso. Bom, fechando esse parênteses, né, voltando para o ponto em si, do Jim Halpert. Se você olhar com mais afinco, você vai perceber que essas brincadeiras que ele faz com o Dwight são brincadeiras que tornam o ambiente tóxico. O Dwight, se não fosse esse personagem que a gente já reconhece, que a gente sabe que tem essa formação dele, né, da família, enfim, se ele não tivesse a psique dele, o mental dele forte, ele seria aquela pessoa que viveria em afastamento médico por conta do Jim. Não é por conta do Michael Scott, não é por conta da empresa em si, por conta do Jim.
por conta de todas as brincadeiras que ele faz inoportunas, por conta de todas as puxadas de tapete que ele dá no Dwight o tempo inteiro, por conta de toda a hostilidade que ele leva para o ambiente. E aí, com a carinha dele de bonachão, parece que não, parece que é sempre brincadeira. Gente, cuidado com essas pessoas que falam muito mãos. Eu vou trazer para você, falando sobre liderança depois, eu vou trazer para você sobre os piores líderes, né? E tem um líder que é o líder incendiário, só dando um spoiler. O líder incendiário é aquele líder que fica disseminando fofocas na empresa, é aquele líder que fica minando a cabeça da pessoa, a competência da pessoa. Então, nada do que ela entrega tá bom, nada do que ela entrega tá suficiente. Mas, quando a pessoa explode, quando o ambiente explode, oh, o que aconteceu? Ele meio que vira um da plateia, falando: Nossa, mas eu nem vi o fogo começando, sendo que era ele que estava ali jogando gasolina o tempo inteiro. O Jim é essa pessoa que fica ali o tempo inteiro jogando gasolina no Dwight. E quando o Dwight explode, quando o Dwight tem algum tipo de comportamento mais hostil, parece que é o Dwight que é o hostil e não o Jim. Por quê? Porque ele faz na calada da noite. Ele faz de maneira rasteira. Então, esse vídeo é justamente, primeiro, para a gente escancarar quem é o Jim na verdade. Né? Que de bonachão tem nada. Esse perfil, essa personalidade dele de bonachão não tem nada. Segundo, para você observar no seu ambiente de trabalho se você não está rodeado de gente. De repente você está achando que você não está trabalhando bem. De repente você está achando que você realmente não merecia aquela promoção. De repente você está achando que você precisa ser mais como o Jim. E quando você vai olhar com a lupa, você estava certo, você estava trabalhando direito, você estava cumprindo as ordens, você estava efetuando as metas, realizando as metas. E olha que interessante, duas puxadas de rasteira, duas rasteiras que o Jim passa no Michael, que é o líder dele. Primeira rasteira, quando ele sabe que vai ter filhos, filha, que ele decide que quer uma promoção, ele vai lá e chama o David para poder conversar e para poder pedir a promoção. Fernanda, e ele explica por que que ele não falou com o Michael, e de certa medida eu até concordo com ele. Porém, quando ele vai pedir essa promoção para o Michael, automaticamente ele demonstra para o Michael que o Michael não é, ele demonstra para o David que o Michael não é aquele líder que ele deveria ser. Então ele vai lá e traz à tona, ele vai lá e traz à tona um interesse que importa só para ele. Ó, ou você me promove, né? Para eu fazer qualquer coisa que seja promoção, ou você simplesmente, ou eu simplesmente vou sair daqui, porque eu tenho outra proposta. A gente não sabe se ele tinha outra proposta ali, na verdade, ou não, mas o fato é que o Wallace compra esse Jim, né, todo bonachão, e efetivamente rebaixa. É um rebaixamento para o Michael, né? Quando o Michael vira ali e começa a dividir a liderança, é um rebaixamento para o Michael, tá bom? Então, o que que acontece nesse momento? Ele vai lá e fala: Ó, ou você me dá essa promoção, ou eu vou embora. Quer dizer, uma pessoa que não vestiu a camisa durante anos, nunca trabalhou efetivamente ali, só enrolava todo o tempo, e agora vem dizer que ou eu promovo ou eu vou embora? Então vai embora. Se fosse uma empresa séria, então vai embora, que bom, vai com Deus, né? Outro momento que ele vai lá e puxa o tapete também. Quando aquele outro gerente chega, que é o gerente que faz o Michael pedir demissão, quando ele chega, ele percebe quem é o Jim. Ele percebe que o Jim não trabalha, ele percebe que o Jim romanceia, né? Que o Jim enrola mais do que trabalha efetivamente. E aí o terceiro ponto, que quando ele decide que ele vai abrir uma empresa, que ele vai trabalhar em outra empresa, ele simplesmente fala: olha, se vocês me quiserem aqui, é na metade do período, caso contrário, eu não fico mais aqui. Por essa e outras é que a gente percebe que o Jim Halpert é essa pessoa que torna o ambiente tóxico, que torna o ambiente, o clima organizacional doentio, clima organizacional daquele tipo que não vale a pena trabalhar.
Curte, comenta, compartilha, me diz, concorda com o que eu falei ou não? Beijo.